tarde, boa noite. Eu não sei qual momento você está assistindo essa aula, mas provavelmente boa noite. Eu sou o professor Caio, professor de ciências. Vou acompanhar vocês na disciplina de ciências a partir de hoje, com um propósito de trazer para vocês o nosso conteúdo, nosso programa de conteúdos para você, aluno de EJA, que faz parte da nossa querida família Francisco de Araújo. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que estão participando. Eu estou acompanhando de perto, muito de perto, na verdade, o empenho de vocês vão enviando as atividades, retornando aos professores. Isso é ótimo, gente, muito bem, parabéns. Principalmente porque vocês são uma turma diferenciada. É um público que trabalha o dia inteiro, que tem muitas atividades durante o dia e estão fazendo um esforço enorme para, no final do dia, ainda responder a atividade. Então isso é magnífico, gente. A ideia é essa, vamos para cima e vocês só têm a ganhar com esse esforço que vocês estão desempenhando. Pois bem, minha disciplina é a disciplina de ciências, né? Não sei até quando a gente vai continuar juntos aqui, mas é um momento que a gente precisa aproveitar ao máximo. Então, para começar a falar sobre a nossa disciplina de ciências, começar a entrar realmente nos conteúdos, independente do seu período, independente se você está no sexto, sétimo, oitavo, nono, é muito importante que a gente tenha conhecimento, que a gente compreenda realmente o que é ciência, tá? Essa disciplina é uma disciplina que motiva muito, que cria muita expectativa. Principalmente o pessoal que não tem muito contato ainda com a disciplina ou que até tem uma certa rejeição. A ciência é algo intrínseco a nós seres humanos. É algo que faz parte da nossa vida. E a todo tempo a gente tem exemplos claros e provas disso. Tá? A gente está vivendo num mundo, infelizmente, que está acontecendo essa loucura de pandemia. Então, só de ter a ideia, imagine vocês, estamos passando por uma pandemia, que nada mais é do que uma infecção generalizada mundial. E essa infecção é causada por um vírus, a gente nem consegue observar um vírus, a gente não consegue ver um vírus. Se você pegar no microscópio e colocar um vírus, você não consegue ver também. Precisa ser um microscópio muito, muito, muito potente para conseguir enxergar um vírus. E esse ser, que existem pessoas que classificam como ser vivo, e existem pessoas que não gostam de usar esse termo ser vivo para um vírus, mas esse ser tão minúsculo está causando tamanhos problemas. E a gente só consegue entender realmente como ele faz isso se a gente ter conhecimento científico, tá? Então, para a gente começar a falar sobre nossa disciplina, é interessante que a gente tenha primeiro noção do que é ciência. De forma bem resumida, de forma bem prática, ciência é o ato, é o estudo do mundo, do universo, do que te rodeia, tá? Então, se você estuda qualquer coisa, você está utilizando a ciência. E essa ciência, na verdade, esse conjunto de coisas que você está estudando, segue alguns padrões, segue algumas regras muito simples, às vezes muito complexas, mas que todas elas têm o objetivo de explicar alguma coisa, tá? Então, se você consegue explicar alguma coisa, você está usando a ciência. Belezinha? Tranquilo até agora? Ok. Então é o seguinte, além de saber o que é ciência, a gente precisa também ter conhecimento, ter segurança em quais são os benefícios de estudar ciência, tá? Eu podia passar uma semana inteira aqui de vídeo falando sobre os benefícios da ciência. Não é só porque eu sou da área, mas porque realmente é muito importante a gente estudar e ensinar a ciência. Mas de uma forma assim, mais simples, eu vou trazer para vocês apenas 4 pontos que vocês vão concordar comigo depois, que é muito importante estudar a ciência. Por exemplo, a ciência ela tem a capacidade de mudar a forma que a gente enxerga o mundo. Isso aí fica muito claro quando a gente pensa o seguinte: se a gente tem ciência em tudo que a gente observa, imagine vocês ter ciência, estudar ciência em tudo aquilo que você não consegue observar. Eu dou o exemplo do vírus aqui. O vírus é um micro-organismo, assim como bactérias, como protozoários, como outros tantos.
E esse mundo de micro-organismo é um mundo muito maior do que a gente consegue observar, muito maior do que a gente imagina. Uma gota d'água, por exemplo, a gota de água do mar, tem uma quantidade enorme de micro-organismos. Imagine no nosso oceano inteiro. Então, quando a gente começa a ter essa noção de que um mundo de seres vivos está presente ao nosso redor, em cada minúscula partícula que a gente consegue observar, a gente passa a enxergar o mundo de outra forma. A gente passa a enxergar o mundo como algo muito complexo. E saber também, além de que existe esse mundo inteiro, saber que eles interferem nas nossas vidas. O vírus aí está causando a pandemia, mas a gente tem exemplos inúmeros aí de doenças causadas por micro-organismos, e não só doenças, tá? A gente tem também alguns benefícios. O leite que você come, o queijo que você come, passa por um processo que micro-organismos estão atuando também. Dentre outras várias coisas. A cervejinha lá do fim de semana também passa por um processo que é usado micro-organismos, alguns fungos. Então, quando a gente tem noção disso, a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. Diferente daquelas pessoas que, infelizmente, acabam recusando a ciência. Então, mudar a forma de enxergar o mundo. Segundo, ajuda a pensar. Aí você pode dizer, oxe, o professor está dizendo que eu não penso? Eu penso sim, claro que pensa, todo mundo pensa. O ser humano tem a capacidade de raciocinar, graças a Deus. E nós usamos essa capacidade para a melhoria do nosso convívio. Só que, utilizando a ciência, você passa a pensar de uma maneira mais clara, mais objetiva e mais eficiente. Porque você usa métodos e junções de coisas, de fatos que vocês conseguem observar ou que vocês conseguem obter de conhecimento, para que haja uma explicação racional para aquilo. Imagine vocês que há muito tempo atrás existiam terremotos, existiam furacões, existiam vulcões, erupções vulcânicas, e tudo isso aí, quando não existia comprovações científicas da explicação sobre isso, era explicado muito simplesmente, dizer que os deuses estavam com raiva e aí mandava o cacete na gente. Então, isso é mitologia, a crença em algo que não tem uma comprovação científica, tá? Comprovação científica são fatos, são reuniões de alguns fatos que são observáveis e explicação desses fatos explicação desse fenômeno a partir desses fatos, tá? Então, ajuda a gente a pensar de forma organizada. 3. Explica o mundo. Explicar o mundo através da ciência é algo formidável. Se a gente não consegue explicar o que está acontecendo na nossa vida, explicar o que está acontecendo no nosso meio, como é que a gente vai, por exemplo, encontrar uma vacina para o coronavírus? Como é que a gente vai encontrar uma vacina para sarampo, para catapora, para todos esses males aí que a gente tem? Isso é só um exemplo, tá? Existem vários outros exemplos que eu poderia dar aqui, de explicações importantes para nós. E por último, aproxima a ideia de preservação. A gente, quando fala em ciência, a gente lembra logo de meio ambiente, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente lembra que é preciso preservar. Então, se você está estudando ciência, você acaba incutindo na sua cabecinha que aquela plantinha que está ali, aquela árvore que está ali, ela está ali por um motivo. E se está por um motivo, é necessário que a gente preserve, é necessário que a gente deixe ela ali, cuidando dela, para que outras gerações tenham proveito sobre aquilo, de uma maneira organizada, como eu já falei. No entanto, existe um método para se chegar, para se estudar alguma coisa, tá? É o que chamamos de método científico. O método científico é algo bem simples, tá? Inclusive é algo que a gente faz rotineiramente. Então é um conjunto de etapas para se chegar a uma conclusão sobre algum fato. Então essas são algumas etapas de um método científico. As principais são essas: observação, questionamento, você faz perguntas sobre aquilo, cria hipóteses, terceira, experimenta essas hipóteses, faz os testes, analisa o que você experimentou e, por último, tira a sua conclusão. São as 6 principais etapas de um método científico. Como eu falei, na fase infantil a gente faz isso muito mais fácil e de maneira repetida.
O bebezinho, quando ele vai chegar lá e ver aquele objeto, ele vai pegar aquele objeto, ele vai colocar na boca para sentir o gosto. Isso aí ele está fazendo testes, tá? Ele pega, vê se pensa que aquilo ali pode ser algo comestível, joga na boca. Se não for, se for algo que não tenha sabor ou que tenha um sabor ruim, ele vai tirar da boca. Então, ele fez análise, ele pensou, observou, testou, viu que não era o que ele pensou, deixou lá, jogou lá para outro lugar, tirou a conclusão que aquilo ali não presta. Então, isso aí são etapas do método científico. Então, como proposta da atividade de hoje, eu queria que vocês fizessem utilizando o método científico, anotando mesmo no caderninho e depois mandando para mim no grupo, alguma observação, algum fenômeno que vocês observem utilizando o método científico, tá? Então, a proposta é o seguinte: já pararam para pensar como é que as plantas se reproduzem? Olha que louco! As plantas são seres vivos e elas nascem assim como seres vivos. Então, um critério para ser vivo, considerado ser vivo, é preciso que elas se reproduzam também, como todo ser vivo faz. Então, como é que as plantas se reproduzem? Já pararam para pensar nisso? Alguns elementos são muito simples quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, a semente. A semente é o embrião da planta. Mas antes de chegar na semente, o que acontece? Então, sobre isso, como as plantas se reproduzem, eu quero que vocês elenquem, utilizando o método científico, através de observações, questionamentos, hipóteses, experimento, análise e conclusão. Eu vou deixar o roteiro aqui embaixo e aí vocês respondem e mandam para mim para fazer a correção. Beleza? Pessoal, por hoje só. Próxima aula, próxima semana a gente vem com mais um conteúdo. Na verdade é puxando esse que a gente está vendo hoje. E qualquer dúvida é só ir lá no meu PV que a gente faz de tudo para sanar essas dúvidas. Beleza? Um abraço, se cuidem e até a próxima.